A negociação com Bruno Mendes ganha novos capítulos. O Internacional está bem otimista para manter o jogador em Porto Alegre. Entretanto, as conversas estão paralisadas devido a um certo mal-estar entre as direções de Internacional e Corinthians. Wanderson tem contrato até o final do ano e o Internacional já começa a se mexer para ter o jogador em definitivo para a próxima temporada. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Emílio Papaleuzinho não descarta a possibilidade de vinda de Charles Arangues. E nos bastidores da vitória contra o Independiente Medellín, o recado importante de Mano Menezes para o grupo de jogadores. Esse é o Diário do Inter KTO, de quarta-feira, 18 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo a gente faz um resumo de tudo que aconteceu nessa quarta-feira. E eu começo falando sobre a atividade no CT Parque Gigante que eu acompanhei ao longo da tarde de hoje. Foi um treinamento com os reservas que não atuaram na vitória sobre a equipe do Independiente de Medellín, com um destaque: Kaique Rocha participando normalmente. Zagueiro que está recuperado da lesão muscular que o tirou por aproximadamente um mês do time do Internacional, tem condições de jogo para enfrentar a equipe do Cuiabá, deverá ser relacionado para a partida no estado do Mato Grosso, talvez não ainda como titular, mas é uma opção importante que ganha o técnico Mano Menezes. No mais, dois times que foram divididos pelo Mano Menezes na atividade. O Alan Patrick treinou bem, o Pedro Henrique treinou bem, o Lisiero também treinou muito bem e os jogadores titulares deram voltas no gramado. A partir dessa quinta-feira, o Mano Menezes começa a trabalhar com todo o grupo e aí começa a definir o time que vai enfrentar o Cuiabá no próximo fim de semana. Alan Patrick volta ao time muito possivelmente na vaga do Maurício, e na zaga deve ter uma mudança porque o Bruno Mendes deve ser preservado, já que não tem a sua situação encaminhada ainda com o Corinthians e existe a promessa do Internacional de só utilizá-lo a partir do 7º jogo, se houver o encaminhamento dessa questão com a equipe do Corinthians. E é exatamente sobre Bruno Mendes que eu quero falar agora, porque apesar de não ter um encaminhamento para o acordo, um encaminhamento para um acerto com o Corinthians, existe um avanço importante. A direção do Inter está bastante otimista quanto à possibilidade deste acerto. Isso porque recebeu do Corinthians, e a gente já falou disso aqui, uma contraproposta: 3 milhões de euros por 30%. E alguns bastidores dessa negociação por parte do Internacional são interessantes. O Inter ficou um pouco chateado pelo fato da primeira proposta que fez para o Corinthians ter sido recusada. O Inter entendeu que era uma boa proposta, mas recebeu uma contraproposta. O valor ter baixado já é algo que deixa o Inter satisfeito, porque 3 milhões de euros é um valor que o Inter considera pagar. O grande problema é que o Corinthians quer reduzir o percentual dos direitos econômicos repassados ao Internacional por esse valor, 30%. E o Inter, claro, quer ter os 50% que poderia ter do Bruno Mendes, porque é um jogador jovem que pode ter revenda de mercado ali na frente. E é exatamente esse o ponto que o Inter pretende negociar agora. A retomada dos 50%, pelos 3 milhões de euros, em parcelas que serão ajustadas ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos. É isso que o Internacional espera dessa negociação. Entretanto, as conversas elas deram uma paralisada nessa semana, muito também por conta de um mal-estar entre as direções. O Inter não retomou conversas com a diretoria do Corinthians após o episódio Rafael Ramos e Edenilson. O clima não ficou dos melhores, mas o Inter vai ter que retomar essa conversa. Tá dando um tempo para isso, mas vai retomar essa conversa. Tendência que na próxima semana o Inter recomece a conversar esse assunto com a equipe do Corinthians, mas o Bruno Mendes deve ser preservado contra o Cuiabá. Aliás, existe a possibilidade ainda de outros jogadores serem preservados, porque na semana seguinte o Inter tem uma decisão pela Copa Sul-Americana contra a equipe do 9 de outubro no estádio Beira-Rio. Eu quero falar com vocês também sobre o vídeo dos bastidores da vitória do Inter sobre o Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana, que saiu no canal do YouTube do Internacional. E um recado em especial do Mano Menezes no discurso pós-jogo para o grupo de jogadores me chamou a atenção. O Mano Menezes fala sobre o quão o time precisa ser duro com o futebol, porque o futebol é duro com os jogadores. Ele citou, a gente teve 4 jogos onde a gente jogou bem e deixou a vitória escapar. Foi contra o Juventude, foi contra o Avaí, foi contra o Corinthians, foi contra o Guairenha.
A gente tem que ser duro com o futebol. A gente não pode deixar esse tipo de vitória escapar. Se a gente é melhor que o adversário, tem que colocar lá no placar. E com um tom até enérgico, motivador é verdade, mas enérgico do Mano Menezes no vestiário. E a gente tá vendo já uma sinergia nesse vestiário do Mano Menezes com um grupo de jogadores. E no vídeo dos bastidores isso fica bem claro. É bem interessante você ir lá no canal do Inter e ver isso. Ainda sobre a sinergia de Mano Menezes com o vestiário, hoje à tarde eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o ponto de equilíbrio do time do Mano Menezes, que é a dupla Depena e Edenilson. E o Mano Menezes falou após o jogo sobre de que maneira um complementa o outro e de que maneira a função do Depena é importante para a liberdade do Edenilson, e deixando claro que o Depena não vai sair do time, seja quais foram os jogadores do meio para frente que o Inter possa ter à disposição. O Depena não sai do time. Vai nesse vídeo que é bem interessante para a gente ouvir o que o Mano está pensando e entender também quais são as leituras a partir disso. Próximo assunto, e aí eu vou entrar aqui no mercado de transferências, porque o Wanderson indiscutivelmente está arrebentando, um dos melhores jogadores do Internacional nos últimos jogos. Hoje eu bati um papo com o Wanderson, que vai ao ar na programação da Bandeirantes ao longo dessa semana. Um cara super gente boa, super esclarecido, inteligente, o Wanderson. Falei sobre várias questões com ele. E hoje o Vaguinha trouxe uma informação de que o Inter já começa a conversar com os empresários do Wanderson, buscando um acordo para que o jogador fique no Internacional em definitivo, não apenas até o fim da temporada, como está estipulado no contrato de empréstimo. A opção de compra do Internacional é de 4 milhões de euros, tá, pelo jogador, que vem sendo uma das soluções ofensivas do Internacional. E o Inter já está começando a negociar essa situação para ver se consegue ter o jogador em definitivo. Eu não tive a confirmação disso ainda, mas Vaguinha é bem informado e trouxe essa informação no canal dele hoje. Uma última, tá? O Emílio Papaleuzinho deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha. E nessa entrevista ele falou sobre Charles Arangues. Foi perguntado sobre Charles Arangues. E a resposta do Papaléu diz muito sobre o que está acontecendo. Não descartou. E tratou de não descartar publicamente. Não é que ele desconversou, ele falou: não posso descartar, não vou descartar a chegada desse jogador, mas teria que vir mediante uma situação financeira que agrade ao Internacional. O Inter admite o interesse no Arangues. Entretanto, precisa ser nos moldes financeiros que agradem o Internacional, mas o Inter admite o interesse no Charles Arangues. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO? Hoje teve jogo, nessa quarta-feira teve final da Liga Europa, nessa quarta-feira teve jogo válido pela Copa Sul-Americana e a gente já está de olho também na rodada do Campeonato Brasileiro. Fim de semana, inclusive, eu vou participar da Copa Solidária da KTO, que envolvem outras emissoras de rádio. Vai ser muito legal. Mas eu quero passar aqui as odds de Atlético Mineiro e Independiente Del Valle. 1.36 a vitória do Atlético, 5 o empate e 8.5 a vitória do Independiente Del Valle, que é um time traiçoeiro. Então, é bom apontar essas zebras possíveis aqui pro pessoal talvez ganhar uma bolada. Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!